Episódio 58, o tema deste nosso antepenúltimo episódio dentro do Sermão do Monte é a rocha. Eu sempre gostei da sua música, você toca blues aqui, mas gosta do a rocha. Não. A rocha. Não o a rocha. A rocha. O caminho vai ser estreito. Vão ter falsos profetas e vai ter uma tempestade. Deste próximo trecho, nós faremos 2 episódios aqui do Pensamentos do Isolamento, o 58 e o 59. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e elas são a sua praxis, a sua prática, a sua vida, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, por que Jesus está dizendo isso? Sinais e milagres não são indicativos de que Deus aprova a sua conduta. Acabamos de falar sobre isso no episódio passado, né? Os pseudoprofetas. O fato de acontecerem sinais e milagres não é um indicativo de que Deus está passando a mão na cabeça do lobo roubador que está numa pele de ovelha. Não. Sinais e milagres são indicativos de que Deus ama o seu povo. De que dos céus o Senhor ouve o clamor do seu povo e o abençoa. Isso são os indicativos dos sinais, dos milagres e das interferências divinas, as quais nós não temos controle sobre elas. Vivemos sob a graça de Deus e dependemos do seu amor. Agora, fruto é indicativo de que você está ouvindo as palavras e a palavra, que é o próprio verbo, o Logos Cristo, habita em você e muda quem você é. Isso é indicativo de que o Espírito Santo está agindo dentro de você. Sinais e milagres são indicativos de que Deus está agindo no seu povo por misericórdia. Não tem nada a ver com o profeta. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o cara que edificou a casa num terreno sólido. Esse é o cara que tem dentro de si uma fortaleza. É a pessoa que, não importa o que está acontecendo ao redor, sejam propostas tentadoras ou sejam problemas que o afetam, que vão tirá-lo da sua condição de fé e da sua paz. Ainda que a gente fique num perrengue danado no mundo que a gente vive, nesse caos desgraçado que é chamado cosmos, que deveria ser ordem. Cosmos significa ordem. A nossa ordem é um grande caos. Mesmo que vejamos a maldade e a injustiça dos homens, nós confiamos no reino. E é o discurso que eu mais faço nesses dias de pandemia. Eu acredito no reino e acredito no rei. Deus pode até usar homens, pode usar até eu, você já pensou? Deus pode usar até a mim. Mas isso não significa que eu seja um cara de Deus. E também, se eu for ou não for, não muda nada a sua vida, porque você precisa ouvir as palavras de Deus e as praticar. Mesmo que você diga assim, não, mas aquela pessoa é uma pessoa de Deus, é ungido e é profeta, vou ficar perto dele, não resolve. O que resolve é você ouvir as palavras de Deus e as praticar. E se descobrir alguém que também faz isso, seja a igreja, seja povo de Deus com ele, sejam membros uns dos outros. Lobos roubadores que querem tirar e tosquiar a tua lã são falsos profetas. Servos são os que ouvem as palavras e as praticam.
Volto ao pensamento do episódio anterior. O que aconteceria nessa terra se todos os que professam a religião evangélica fossem convertidos mesmo? Tipo, vou citar alguns versículos aqui que eu sempre falo deles, tipo dar outra face, vai. Tipo andar mais uma milha, vamos dizer. Tipo entregar a sua capa. Tipo chorar com quem chora, ou se alegrar com quem se alegra. Ou do tipo que reparte o pão. Tipo da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, que abre a sua casa. Tipo aquele que cuida, como diz o Antigo Testamento, na lei de Moisés, do refugiado, do estrangeiro, do pobre, da viúva e do órfão. Tipo aquele que se sujeita um ao outro no temor do Senhor. Aqueles que carregam as cargas uns dos outros. Aqueles que são prova do amor de Deus. Porque se Deus é amor e Ele está em nós, nós, discípulos, seremos reconhecidos pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Arrependei-vos. Pega esse monte de versículos que eu falou e imagina se eu e você vivêssemos isso. Eu me incluo nessa história. Se nós que professamos o nome de Cristo fôssemos de verdade cristãos, será que aconteceria com o Brasil, hein? Se todos que são profetas não fossem pseudos, e os que são líderes em nome de Deus não fossem pseudos. Mas mais importante do que isso, se nós que somos povo de Deus não fôssemos um pseudo-povo, mas estivéssemos todos os dias de joelhos, batendo no peito e dizendo: eu sou um pecador, eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso da tua graça e do teu amor. Nós estaríamos firmando os nossos pés sobre a rocha, sedimentados e solidificados nele arraigados, como Paulo diz, crescendo para tudo quanto é boa obra. Mas isso não vai acontecer. O mundo vai de mal a pior. Nos últimos tempos, os homens serão enganadores, frívolos, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desafeiçoados, desobedientes aos pais, arrogantes, amantes das riquezas. O amor de quase todos vai se esfriar. Veremos nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai e pai contra filho. Virá a besta que emerge do mar, a que emerge da terra, o que não falta nesse mundo são bestas. O caminho é estreito mesmo. Aguenta aí e torce para o fim chegar logo. Até o próximo episódio.